Continuando nossa disciplina de programação de microcontroladores, hoje a gente vai começar a entender um pouquinho do 8051 e eu espero que vocês aprendam a começar a programá-lo, tá? Bem, vamos entender primeiro o que é um microcontrolador. O microprocessador é a parte do computador que integra todas as funções da unidade central de processamento, em um ou, no máximo, alguns chips. O microprocessador é um dispositivo eletrônico programável de múltiplos propósitos. Ele é controlado por clock e baseado em registradores. Ele aceita dados binários como entrada. Até por isso a gente começa estudando binários em eletrônica digital. Ou seja, o microprocessador ele vai processar os dados que ele recebe de forma binária. Ele processa de forma serial. Vamos pensar no desenho da tela aqui. Ele vai pegar, vou começar a desenhar uma tela. Então eu vou começar do primeiro pixel. Então eu vou lá, processo a informação da memória do primeiro pixel e coloco. Terminado, eu vou para o próximo. Segundo pixel, terceiro, quarto, quinto, até o último pixel da primeira linha. Vou para a segunda linha. E aí eu vou desenhar cada pixel da segunda linha. E assim por diante. Ou seja, as instruções são executadas de forma sequencial. Então eu preciso controlar por um clock. Todas as instruções do processador elas precisam do clock para que execute. Ou seja, você chegou com dados para somar, você precisa que a saída só seja carregada depois da soma. Então, normalmente, o clock de um processador ele é determinado pela parte mais lenta. Algumas vezes, para aumentar o clock, você pega e diminui a, uma etapa. Você tinha uma etapa longa que estava deixando o processador mais lento porque demorava, você divide isso em duas etapas, subetapas menores que podem ser executadas em menos tempo. O processo como um todo tende a demorar um pouquinho mais, porém você consegue executar mais instruções por unidade de tempo. Mas a gente não vai entrar nesse nível de detalhe aqui. Fazendo uma pequena revisão de memória, né? Nós já estudamos o que é memória RAM, que é a memória principal, ou seja, o programa que eu estou executando ele está lá na memória RAM. Muitas vezes eu tenho a chamada memória ROM. É uma memória que eu não altero. Para o nosso celular, praticamente o que a gente tem de ROM é como se fosse a parte da memória de armazenamento do seu celular que eu não posso mexer, é a parte onde fica o sistema operacional. Ainda que hoje a gente faça alteração, eventualmente o sistema operacional ele é atualizado de tempos em tempos, você instala um programa novo, mas sob certo ponto de vista ela é uma memória ROM, ou seja, ela é somente leitura. Você pega, abre o programa e o programa que você não altera esse programa em si, ele vai executar o que você quer. Por exemplo, o mensageiro. O mensageiro que você utiliza lá, a rede social, tá lá, você abriu. Você vai executar aquele programa, mas escrever você não vai pegar e mudar a forma como o seu programa manda uma mensagem. Tá pronto. É uma memória para você de somente leitura. As memórias de somente leitura são subdivididas na programável, a programável e apagável e na eletricamente apagável, que é o tipo de memória que hoje a gente utiliza, né? Eventualmente nosso celular tem que se atualizar, os programas são atualizados, então a gente sabe que a nossa memória ela é eletricamente programável. Além disso, nós temos a memória secundária, que ela muitas vezes ela se confunde com a memória ROM. No computador típico, ela é um HD ou um SSD. É lá que você vai guardar suas fotos, é lá que você vai instalar seus programas. Como a memória RAM ela é volátil, ou seja, ela perde as informações quando desliga, você precisa de uma memória secundária. Ela é bem mais lenta, até por isso ela é secundária. Bem, mas o que acontece? Como o processador ele precisa da memória para fornecer os dados, e aqui eu mostro a vocês que a velocidade da memória RAM ela cresceu muito mais lentamente do que a velocidade do processador, nós viemos com o conceito de memória cache. Geralmente os processadores modernos eles executam várias coisas. Enquanto seu computador está aqui executando um programa de CAD, por exemplo, ao mesmo tempo tem um outro programa que está cuidando de chamadas que vêm da internet, tem um antivírus, o sistema operacional tem que estar cuidando de tudo, então ele executa uma por vez. E o processador ele tenta fazer com que o que ele vai utilizar tem que estar na cache. Porque se ele estiver aqui na memória principal, ele demora muito tempo, lá na memória RAM.
Então, normalmente, tanto o cara que escreve o programa quanto o cara que faz o processador, eles tentam fazer com que isso funcione bem. Ah, tu sabe que depois de 20 ciclos, o processador vai começar a executar o antivírus. Então, o encarregado da cache já vai lá na memória RAM e traz as instruções do antivírus. Terminou o antivírus, ele vai mexer com o editor de texto, ele já começa a puxar da memória as instruções do editor de texto e assim por diante. Então, a memória cache, ela tenta armazenar perto do processador as informações que ele usa mais. Bem, para a gente entrar em microcontroladores, eu queria falar um pouquinho de custo, consumo e utilidade. Para algumas aplicações, você precisa de muito poder de processamento. Imagina hoje em dia um computador que processa simulações do cérebro, uma simulação de mudanças climáticas. Ele precisa de o que a gente chama de supercomputadores. São computadores enormes com uma infinidade de processadores, não só processadores CPUs, né, de uso geral, como até processadores gráficos que são especializados em cálculos. Eles são enormes. Se você precisa dar conta de uma grande quantidade de coisas, tem os servidores locais, que eles cuidam de muito armazenamento e ou muito processamento. Além disso, tem esse termo em inglês para workstation. Imagina uma pessoa que trabalha projetando casas, que faz renderização. Ele precisa de um computador mais poderoso do que o computador que a gente tem em casa. A gente chama isso de workstation. Nós temos os computadores pessoais, que são o computador que a gente usa em casa para editar nossos trabalhos, que a gente utiliza para acessar redes sociais e por aí vai. Nós temos os notebooks, que já tem de cima para baixo, a gente está diminuindo gradativamente o poder de processamento e o custo. Quanto a computadores pessoais e notebooks, já não necessariamente eu estou reduzindo o custo. A ideia do computador pessoal é um computador que está lá na sua mesa, que tem que ter um poder de processamento considerável, mas que você não tem tanta limitação quanto ao consumo. Óbvio que você prefere um computador de 100 watts do que um de 200, desde que os dois façam a mesma tarefa. Já no notebook, eu começo a ter outra prioridade. Eu preciso que a bateria dure o máximo possível. Então às vezes eu vou sacrificar um pouco de poder de processamento para ter mais bateria. Alguns outros, como por exemplo tablets, eles precisam ocupar muito pouco espaço. Então ele já tem que ter um processador que gaste menos energia ainda para que a bateria dure muito tempo. Nós temos os leitores de livros digitais, esses aí então é que precisam gastar pouquinha energia, então são processadores muito mais simples, que gastam pouca bateria para que você gaste a bateria que precisa, que é com a tela. E por fim nós temos os microcontroladores. Você não precisa de um computador de última geração para ligar e desligar um semáforo, por exemplo, para acionar os LEDs de um semáforo. Então você pode usar um microcontrolador. Então o microcontrolador ele é um computador, mas que ele funciona todo dentro de um chip. Você não precisa de uma coisa grande para fazer algumas funções. Ou seja, lá dentro do chip dele você tem o processador, você tem a memória principal, tem a memória secundária, tem controle de entrada e saída, às vezes tem sistemas de comunicação. Um exemplo, por exemplo, eu tinha um amigo que trabalhava comigo, ele pegou um microcontrolador desses, né? E botou um RFID, que depois a gente vai ver o que é, mas na hora que o carro dele encostava no portão, automaticamente o microcontrolador detectava e aí ele já abria automaticamente o portão. E como ele tinha um relógio interno, né? Se fosse de noite, ele já ligava a luz da garagem automaticamente. Ele botava o carro para dentro, o microcontrolador já fechava o portão, não precisava nem ele fazer nada. E quando ele entrava dentro de casa, né? Ele programava para 2, 3 minutos, não sei, ele desligava automaticamente a luz da garagem. Você não precisa gastar R$ 4.000 em um computador para fazer isso. Você pode comprar um microcontrolador com alguns módulos que vai custar 200, R$ 300, ele faz isso para você, gastando muito menos energia e muito menos dinheiro. Então isso é um microcontrolador, ok? Aqui a gente vai começar a trabalhar com 8051. É o microcontrolador que ele está em desuso, mas que eu acho que ele é bom para introduzir essa parte de programação para vocês.
ok? Ele é relativamente simples, ele é fácil, vocês conseguem baixar no próprio celular o simulador, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo, tá bom? Aqui nós temos a ficha técnica dele para vocês. Ele é um microcontrolador de 8 bits, ele tem 4 KB de memória interna de programa, ele tem a memória interna de dados de 256 bytes, deve rodar o Free Fire, né, com esses poucos recursos. Aí tem mais algumas coisas que, se alguém quiser se aprofundar, aqui nós temos o diagrama de blocos dele, temos o CPU aqui, controlador de interrupções é uma coisa que a gente vai ver mais para frente também, o oscilador, ou seja, o clock. Aqui nós temos o barramento dele. Quem controla o barramento está aqui. Portas de entrada e saída. Faz sentido que o controlador do barramento faça isso aqui, né? Você não quer que um dado que chegue aqui entre no barramento quando o processador está usando. A memória de programa aqui, que é a ROM. A memória RAM, que está aqui, que eu vou utilizar, ok? Pedir que vocês deem uma olhada na apostila que foi disponibilizada para vocês e que vocês baixem o programa que eu vou mostrar aqui para vocês no próximo vídeo, tá bom? Então vamos continuar aqui no próximo vídeo.